Para tudo é derby, né, rapaziada? Teve aquela folguinha, os jogadores descansaram, a gente sabe que isso faz parte. O Yuri Alberto, por exemplo, né, tava lá curtindo o São Miguel dos Milagres, lá nas Alagoas, curtindo o aniversário com a família, aquela coisa toda, outros atletas também. Teve gente que não, né? O Ranieri, por exemplo, abdicou da folga, provavelmente, não sei se sentindo algum déficit aqui ou entendendo que precisava de um algo a mais. Isso é muito legal, né? Mostra um profissionalismo, não quer dizer que todos precisam fazer isso, a gente sabe que a folga também é importante, mas eu acho legal quando o jogador percebe, né, sente que precisa realmente de um complemento e ele abriu mão da folga para trabalhar nesse período aí no CT, mas todo mundo retornou nessa quinta-feira no centro de treinamentos e terá aí 7 dias ininterruptos até a grande decisão na quinta-feira da semana que vem, no dia 27, na Neoquímica Arena, diante do Palmeiras. Todo mundo voltou, menos os jogadores presentes na data FIFA, né, que são 5 no total. O Memphis Depay, com a seleção da Holanda, o André Carrilho com a seleção peruana, Romero na seleção paraguaia, José Martínez na venezuelana e o Félix Torres na seleção do Equador. 5 jogadores que estarão na data FIFA. E, com exceção do Memphis, os outros jogadores, eles ainda têm compromissos no dia 25, 2 dias antes da final. E isso realmente é um problema, né? Porque você tem aí 48 horas entre uma partida e outra, além da logística de você retornar. Então, isso pode gerar algum tipo de complicação para esse segundo jogo no aspecto físico, né? Mas vale lembrar que o Palmeiras também tem jogadores envolvidos, né, nessa data FIFA. O Memphis Depay, ele é um pouquinho diferente porque ele entrou em campo nessa quinta-feira com a seleção da Holanda diante da Espanha pela Nations League, empatou em 2-2. Eu vi algumas críticas diferentes, né, relacionadas ao Memphis, né? Alguns entenderam que ele fez um papel importante, ele jogou mais centralizado no ataque, né, diferentemente de como ele joga no Corinthians. A bola chegou pouco em alguns momentos, então eu vi algumas análises ponderadas em relação a isso. Tem um momento no final do primeiro tempo em que ele tem um chute interessante, que o goleiro da Espanha faz uma defesa e que ali foi mais falta de sorte do que qualquer outra coisa, mas que ele acabou fazendo um jogo apagado. O jogo terminou 2-2, ele foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo, quando inclusive o Ronald Koeman coloca um zagueiro, e aí depois tem o empate da Holanda, 2-2 e tudo mais. Mas o Memphis é um cara que tem um histórico, né? Ele é o camisa 10 da seleção da Holanda, ele tá buscando o seu artilheiro máximo, restam aí 4 gols, se não me engano, para ele superar o Van Persie, né? Ou pelo menos empatar com o Van Persie. Então, é um cara que, enfim, é muito respeitado na seleção holandesa e tem o jogo da volta. Diferentemente da gente que está jogando, né, eliminatórias sul-americanas, eles estão jogando a UEFA Nations League. E aí, nesse jogo de ida contra a Espanha, foi 2-2 e agora eles atuam no jogo da volta, em solo espanhol, no domingo, dia 23. E depois disso ele já está liberado para voltar. Então o Memphis, provavelmente na segunda-feira, dia 24, 3 dias antes do derby, já estará de volta trabalhando com o restante do grupo, o que acho que representa algo importante, né? Algo importante para um dos principais jogadores do Corinthians. A gente está falando também sobre retornos, sobre preparação e tudo mais, né? E esse elenco vai trabalhar muito durante essa semana inteira. Nessa sexta-feira, por exemplo, tem o trabalho em 2 períodos. Mas a principal notícia veio através da assessoria de imprensa do clube, dando uma atualização sobre o estado de clínico, né, e físico, melhor dizendo, do Igor Coronado, que já faz parte, já participa da sua transição para o campo e, inclusive, deve estar à disposição para a grande final na próxima quinta-feira. Dificilmente como titular, né? O Rodrigo Garro é o titular, mas ele não jogou no jogo de ida, sente ainda dores no joelho, a gente sabe que é um jogador que está recebendo todo o cuidado, mas ele tem esse período de preparação até lá. Eu imagino que o Garro vá ser titular. Se o Garro não jogar, acho que o Ramon repete a mesma escalação do jogo de ida, com o Memphis fazendo aquela função mais por dentro, com o Romero e o Yuri no ataque, e o Coronado fica para o segundo tempo, assim como o Rodrigo Garro, talvez. Acho que ele já prioriza essa escalação sem o Garro com o Romero no time.
E, claro, o Coronado acaba se tornando uma opção, uma alternativa importante. Eu lamento, inclusive, essa lesão do Coronado, né? Ele teve uma lesão muscular no tendão do adutor da coxa direita, né? Uma lesão muscular na coxa direita que deixou ele fora de combate. Inclusive, ele tinha uma previsão de voltar no começo do mês de abril e essa previsão ela foi antecipada justamente pela recuperação dele. É um cara que a gente sabe que tem boa qualidade técnica, jogou 10 partidas já nessa temporada, tem 2 gols, nenhuma assistência. Poderia estar entregando mais? Poderia. Mas assim como todos os jogadores, acho que naquele momento que ele estava, né, foi antes da fase de mata-mata, na fase de grupos do Paulista, a gente viu rodagem de elenco, viu algumas oscilações, a gente não viu a pleno ainda desses atletas, né? Então, o ano passado, acho que o Coronado foi super importante, tem uma partida dele contra o Fortaleza na Sul-Americana, então, que é de cinema. Naquele momento em que nas Copas o Ramon meio que preservava o time, né? Focava no brasileiro por causa da situação, zona de rebaixamento, aquela coisa toda. E aí nas Copas dava uma mesclada, e o Coronado jogou algumas partidas e bem nesse sentido. Eu sempre falo que eu acho que o Coronado, qualidade de técnica, assim, de bola, ele tem muita, cara, impressionante. E daqui a pouco, né, nessa inconstância do Garro, que tá sofrendo realmente com essas dores no joelho, e me parece assim que é uma lesão que ele não consegue, não é um caso cirúrgico, né? É uma questão de você tratar, ele tá jogando com algumas infiltrações, então tomara que o Garro tenha tempo para se recuperar e tomara também que o Coronado assuma esse protagonismo na ausência do Garro, ou pelo menos se torne uma opção importante para banco de reservas. No segundo tempo os jogos se alternam, né? Se mudam, eu tenho sentido falta de opções ofensivas, eu sei que tem o Thales Magno, que sempre entra bem, mas assim, já não tem mais uma substituição para o Yuri Alberto, né? O Héctor Hernandes não disse a que veio, o Pedro Raul foi embora, então não tem uma solução, não que o Coronado seja um atacante, mas é bom você ter qualidade no elenco para você mudar uma partida no segundo tempo, especialmente se você tiver uma dificuldade de contar com o Garro. Então eu achei uma ótima notícia esse retorno do Coronado, pelo menos para ficar à disposição, é uma arma que o Corinthians vai ter no segundo tempo, pelo menos nessa partida de volta. Informações, quero começar a falar sobre reforços. O Corinthians hoje tem conversa com 2 jogadores, tá? Um oferecido e outro que o Corinthians foi atrás. O primeiro é Fabinho, atacante do América Mineiro, jogador já, né, de 25 anos. É um atleta que tem causado divisão no Corinthians. Por quê? Há pessoas que foram consultadas, né, para o Corinthians contratar um jogador, né, um vai pedindo opinião para o outro, enfim, né, primeiro eles analisam lá, o scout aprova e aí eles tentam avançar. O que causa divisão? Primeiro, o pacote que envolve o Fabinho. O Corinthians entrou em contato com o América Mineiro e descobriu que o jogador vale 10 milhões de reais e o América Mineiro ainda quer ficar com 40%. Então nós estamos falando de um jogador de 10 milhões de reais e você vai pagar 60% apenas desse jogador. É um atleta que aqueles que não querem a contratação do Fabinho falam que é um jogador lento, né, que é um jogador, enfim, que o Corinthians não vai conseguir revender e que o Corinthians perdeu a oportunidade do atacante do Guarani, esqueci o nome dele agora, que o Atlético Mineiro comprou na frente. Aquele jogador era 2 milhões, tá? Então as pessoas alegam isso, vai deixar de contratar um cara, deixou de contratar um cara de 21 anos, de 2 milhões para trazer um cara de 25 que vale 10 milhões e 60%, sendo que o Guarani ficaria só com 20% do atleta, o atacante lá que foi pro Atlético Mineiro. Vocês comentem aqui embaixo, fez gol do Corinthians no Paulista e também fez 5 gols na Copa São Paulo. Então as pessoas alegam isso, deixou de fazer um bom negócio com um cara mais jovem, mais rápido, mais veloz, para trazer um mais lento, mais velho, mais caro. Então eu estou te trazendo os detalhes que você só fica sabendo aqui no canal Café do Setorista, esses debates na hora de contratar, tá? Em relação ao Patrick, o que me falaram é que o que pega mais é que o Augusto está sofrendo pressão, tem muita treta interna para resolver, principalmente essa questão dos ingressos, e o Corinthians não avançou. O Corinthians não disse nem sim nem não para o Novo Horizontino, mas no caso do Patrick, zagueiro canhoto, que foi oferecido. Aliás, todo ano ele é oferecido, né? Incrível. Então é um jogador também que não é unanimidade dentro do Corinthians, e o Novo Horizontino aguarda um retorno do Corinthians para saber se o Corinthians vai querer ou não. Mas se eu não me engano, todo ano oferece, o Novo Horizontino oferece esse zagueiro, né? O Corinthians foi atrás, não sei, mas agora foi oferecido, o Corinthians deixou de dar uma resposta aí pro Novo Horizontino, mas só vai dar essa resposta realmente mais para frente, porque o Augusto não está tendo nem tempo,
né, para isso em relação aí ao Patrick e dar atenção a todos os jogadores que são oferecidos, porque não é o único, tá? O Corinthians busca no mercado, tem até o final do mês para contratar jogadores que disputaram estaduais, então só pode contratar jogadores que disputaram os estaduais, quer dizer, só jogadores que atuam aqui no Brasil. O Corinthians tem até o final desse mês para fechar alguma contratação. O Corinthians quer um zagueiro, quer um meia, quer um atacante e, se possível, um lateral direito. Seriam 4 posições, mas, enfim, vai trazer quem, né? Até agora, lateral, por exemplo, direito não apareceu nenhum. Zagueiro ofereceram esse. Atacante, esses 2 que eu falei. Meia, ninguém. Enfim, dê sua opinião aqui embaixo. Deixa o likezão que eu tô a milhão no blend de informações. Vamos lá, hoje eu apurei dentro do clube, apurei nos staffs, em tudo, até em outros clubes. Entrei em contato com o Santos, pessoas ligadas ao Gustavo Henrique, pessoas ligadas ao Corinthians, né? Claro, né? Na cúpula corintiana. E em relação ao Gustavo Henrique, para trazer a informação da temperatura certa, como eu prometi para vocês, tá? Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada, né? Em dezembro acaba o contrato. Ele fica ou sai do Corinthians, tá? A intenção do jogador é renovar o contrato. Ele está esperando, claro, né, o momento certo aí da diretoria, para que a diretoria venha procurá-lo para uma renovação. A questão é que a diretoria ainda não manifestou interesse na renovação do Gustavo Henrique. Até agora o jogador não foi chamado para uma conversa. Não chegou nada, tá, do Corinthians, né, para o Corinthians, aliás, em relação ao Gustavo Henrique, nem de Grêmio, nem de Santos, né? Uma informação que saiu, acho que foi do Nicola, se eu não me engano. Não chegou nada ao Corinthians, tá? Esse interesse. Eu falei com pessoas ligadas ao staff do Gustavo Henrique, também falaram que não chegou nada para o Gustavo Henrique. Tudo que eles ficaram sabendo é a mesma coisa que eu sei, que eles acabaram assistindo, né? Por aí, ou vendo na internet. Enfim, então não chegou nada, tá? Nem de Grêmio, nem de Santos para o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique quer permanecer no Corinthians, quer renovar o seu contrato com o Sport Clube Corinthians Paulista, mas não foi procurado. Essas coisas que eu acho estranhas no Corinthians, né? Se renova com 5 anos com o Maná, 3 anos com o Bidu, renova, procura antecipar a renovação dos reservas e não dos titulares. Então, por exemplo, o Gustavo Henrique, no mínimo, se está tendo essa especulação, tá, no mercado, eu conversei com uma fonte do Santos, que a pessoa gosta muito do Gustavo Henrique, tem interesse, não procurou, tá? Não fez o contato, mas tem interesse. Então, pô, se tem gente de olho no mercado, ele é o titular, pelo menos dá um toque, fala, ó, depois do Campeonato Paulista a gente conversa, enfim, essas coisas que não dá para entender no Corinthians, né? Aí você vai e renova com os reservas, com um contrato super longo. É difícil. Aliás, o Gustavo Henrique tem salário menor do que muitos jogadores do Corinthians, tá? Inclusive Palácios e companhia. Tá certo? Fala, corintiana da gente fina no canal. Bora continuar aí as informações do Corinthians. Vou passar por 3 notícias aqui do dia. Vou falar para vocês da dupla corintiana que se enfrenta hoje e vocês vão ficar sabendo disso. Vão saber também das informações do jogo que vai ter. Vou falar um pouquinho do Carrilho, que foi destaque lá na seleção dele, da peruana. Tá aí aparecendo com o nosso querido Guerreiro, que todo mundo conhece. E vamos falar aqui desse rapaz, né? Que a gente sempre tem muita expectativa. Eu, pelo menos, não tenho mais expectativa não, viu? Vou ser sincero com vocês. Eu acho que eu vi bastante jogos do Coronado, principalmente essa temporada. E, enfim, um jogador técnico, mas que não me agrada muito, não. Eu acredito que o meio de campo do Corinthians fica muito sonolento quando ele tá em campo. Isso não quer dizer que é porque ele não corre, porque o Carrilho não corre tanto. Ele corre na hora certa e ele faz o meio de campo do Corinthians ser dinâmico. O Coronado, pelo menos no que eu vi dele de apresentações, ele não tem mostrado nada que me faça falar, não, a gente precisa ter esse cara em campo. Teve aqueles 2 jogos contra o Fortaleza no passado, não é isso? Impressionou, jogou muito, fez golaço, várias assistências no jogo, assistências que viraram gols, outras que não, mas ele contribuiu muito ali na parte de meio de campo nesses 2 jogos, e eu achava ali que podia ser um começo do Coronado no Corinthians, e aí ele teve esse começo de ano com o Garro não podendo aparecer, diversas situações envolvendo o Garro que a gente já sabe, já citou por aqui,
E o jogador, nesses jogos que teve no Campeonato Paulista, pelo menos na minha visão, não mostrou muita coisa não. Fez sim alguns gols, deu sim algumas assistências, mas nada que impressionasse ao ponto de ele tem que tomar o lugar de alguém do time. Não acho. E, bom, pode ajudar, pode sim, uma bola parada, uma situação que o Corinthians tenha feito resultado nesse jogo contra o rival dentro de casa e um segundo tempo onde precise cadenciar mais bola para jogar ali do lado do Memphis, do Garro, do Carrilho, pode ser que ajude, mas enfim, não acho que é um jogador assim que traz muitas questões a mais para o time do que o time já consegue produzir. Não acho que ele pode ser esse tipo de jogador não, que nem o Thales Magno, que eu considero sim um 12º jogador. Ele eu não tenho muito essa questão não. Eu já tive, mas sei lá, meio que me decepcionou. Quero saber a opinião de vocês sobre esse jogador. O Corinthians, de forma geral, voltou a treinar. Vai ter trecho aí hoje também para vocês do Andilieri falando aí nessa volta aos treinos de como que foi esse primeiro treino do Corinthians. O Corinthians que está sem algum dos titulares, né? E falando desses titulares que não estão, hoje tem jogo aí pelas eliminatórias e vai ter aí a seleção do Martínez, né? E a seleção do Félix Torres, o Martínez aí pela Venezuela e o Félix Torres pelo Equador. Os dois vão se enfrentar. O jogo acontece agora às 18 horas. Então, vocês vão estar assistindo esse jogo aí. O jogo vai estar começando. Depois que terminar de assistir o vídeo, dá um pulinho lá para assistir o jogo. Vai ter transmissão na Globoplay e na Sport TV desse jogo. Eu também daqui a pouco, pelo menos o segundo tempo, eu vou tentar dar uma acompanhada aqui desse jogo entre a Venezuela e o Equador. E para fechar, falando de seleção também, né? Não sei se vocês viram o jogo, eu vi os melhores momentos e vi muito melhores momentos de Carrilho do jogo, que jogou bastante de novo. O Carrilho tá numa ótima fase, galera. Isso daí pra gente é uma coisa assim sensacional, que continue assim. Baita de um jogador, eu falei já logo quando ele chegou, e tem tudo aí para levantar bastante taça com o Corinthians esse ano, acredito muito nisso. Não vou fazer previsões aqui, porque isso não é muito legal, mas eu vejo o Corinthians postulante a muitos títulos, e se caso esses títulos vierem, Carrilho vai ser peça fundamental para o Corinthians nesses jogos e nesses títulos. Beleza, galera? Essas as informações aí do Timão. Larga nos comentários o que vocês acharam de todas as notícias do dia. Quero muito saber de vocês. E depois a gente tá de volta aí com mais notícia do nosso Corinthians.